Porque o Senhor é tremendo. Aleluias, glória a Deus. Saúde a amada igreja aqui presente no templo, a igreja de Jesus reunida em casa, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom poder estar louvando, exaltando e rendendo graças a esse Deus que é tremendo, tremendo. Só o Deus a quem servimos é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Eu convido você que está em casa a abrir a sua Bíblia ou a acessar a sua Bíblia, ou tão somente acompanhar a leitura que se encontra na Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 9, a partir dos versos 16 a 18. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir dos versos 16. Diz assim a palavra do Senhor: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá. Palavras do Senhor. Antes de nós começarmos a celebração, o pastor, antes de orar conosco, nos lembrava que próximo domingo já não estaremos, mas só nós aqui. Em nome de Jesus, teremos outras pessoas. E isso cria um momento de expectativa no nosso coração, né? E sabemos que outros irmãos estão ansiosos para vir à casa do Senhor e junto conosco podermos engrandecer esse Deus tão grande. E esse texto que nós lemos mostra que Deus deixou uma incumbência para mim, para você, para você, para você que está em casa, para cada um de nós, de que
ao virmos a casa do Senhor, é necessário estarmos com os nossos ouvidos atentos para aprendermos dele. E não somente aprender, mas também dividir, compartilhar aquilo que aprendemos com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Então, nesse momento eu queria orar com você, que você possa fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e junto orarmos ao Senhor. Altíssimo Deus e Pai, como é bom estar na tua casa. Quero pedir ao Senhor perdão, Senhor, pelos meus pecados, por tantas coisas que o Senhor deseja que eu faça, e eu reconheço, Deus, diante do Senhor e dos meus irmãos, que não tenho feito como deveria. Por isso eu peço ao Senhor, meu Deus, que perdoe os meus pecados, me ajuda, Pai, física e espiritualmente, para que eu possa desempenhar a tarefa no teu corpo, como o Senhor deseja. E nesse momento, ó Deus, queremos continuar louvando o teu nome e aprendendo de ti. Jesus, que nós, ao aprendermos da tua palavra, ao ouvirmos a tua palavra cantada e ministrada, ela encontre lugar, ó Deus, no coração de cada um de nós, para que ao sairmos deste lugar, tenhamos o desejo de falar do Senhor, das boas novas de salvação, que liberta e que cura. Deus, eu rogo ao Senhor que em nome de Jesus permita, Pai, que a partir do próximo domingo, nós possamos estar reunidos com outros mais irmãos aqui na tua casa, nos alegrando, nos revendo, ainda não nos abraçando, mas podendo perceber a graça do Senhor, o teu cuidado com o teu povo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos poupado, o Senhor tem nos preservado desse mal. Continua fazendo assim, ó Deus. E eu rogo ao Senhor também, meu Deus, pelos nossos governantes, para que eles possam fazer o uso adequado das vacinas já disponíveis, que não façam uso político, Senhor, sobre uma dificuldade tão grande que a nossa nação está vivendo. Abençoa os órgãos, ó Deus, que desenvolvem, que prepara esses medicamentos para a cura dessa doença. Senhor, em nome de Jesus, capacita, para que logo em breve, toda a nossa nação possa estar rendendo graças ao Senhor, por estarmos totalmente livres dessa doença. Eu oro ao Senhor, eu agradeço ao Senhor, e faço isso no nome santo e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. E eu queria que você, junto conosco, ainda que você esteja em casa, que você possa declarar isso ao nosso Deus, que não existe nada melhor do que estar diante dele. Cante conosco. Para te louvar, Senhor, nós também para ser louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim.
diante, Senhor. O que está diante de Deus pode muito se abalar. Seguro estou, pois seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti. E nós para teu louvor, Senhor. Nós também para seu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és Fiel a mim, pois és fiel a mim. bom é estar te servindo, oh Jesus, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar cantando ao Senhor. Deus, reina no meu coração, reina também no coração dos meus irmãos. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. Tu és o autor da criação, Senhor. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Diga ao Senhor, reinar. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. Porque tu és a vida, Senhor. És a vida, És a glória, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o Cordeiro de Deus Pai. o pão vivo. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito
sangue puro, a estrela da manhã. Que é digno, És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Pai, muito obrigada, Senhor, porque mais um dia, Senhor, estamos aqui, Senhor, na sua casa para te louvar, para te exaltar, Pai. Muito obrigada, Senhor, por teu grande amor, Senhor, que não tem fim, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor derramou o seu amor lá na cruz por nós, Senhor, e nada vai fazer nos separar de ti, Pai. Obrigada, Senhor. Te peço de coração que o Senhor aceite o nosso louvor, Senhor, de todo o coração, Pai. Venho te pedir, Senhor, agora em especial pela vida do Rafa, Pai, que o Senhor consiga, através da vida dele, transmitir aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações, Pai. Abra os nossos corações e os nossos ouvidos, Pai, e que possamos, Senhor, entender mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigada porque estamos aqui, Senhor. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, nós queremos compartilhar com você alguns avisos muito importantes. Eu quero que você preste bem atenção. No dia 14 de fevereiro, isso mesmo, nós vamos retornar às nossas atividades presenciais. Um momento muito importante para nós, que nós estávamos aguardando ansiosos, mas nós queremos salientar algumas coisas importantes sobre esse retorno para você. Você que é do grupo de risco, você que tem alguma comorbidade, mesmo que você tome a primeira dose da vacina, ainda é recomendado que você assista os cultos da sua casa. Caso você queira participar do nosso culto presencial, é importante que você converse com algum familiar, com seu filho, com seus filhos, né? E se eles estiverem de acordo, aí sim você participa, vem participar da nossa celebração. É importante dizer também que nós vamos ter um número reduzido de pessoas. Vamos compartilhar com você um número de WhatsApp para você fazer a sua inscrição. E aí as pessoas que fizerem a sua inscrição poderão participar do nosso culto. Nós criamos aqui um ambiente totalmente seguro para você participar da nossa celebração. Então tá bom? Guarde essa data, dia 14 de fevereiro, na nossa celebração das 18 horas, nós teremos o nosso culto online e também o retorno das nossas programações presenciais. Por enquanto o culto, né? Nossa celebração ela continua online, mas nós vamos abrir gradualmente, seguindo todos os protocolos, para que aqueles que podem participar possam assistir a nossa celebração online aqui de forma presencial. Tá bom? E no mesmo dia 14, no dia 14 de fevereiro, às 9 horas da manhã, nós vamos ter o início da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos reunidos de maneira online apenas. Na nossa página do Facebook, você vai poder acompanhar o início da nossa Escola Bíblica Dominical. Compartilhe, participe, nós vamos estudar uma revista da IPI do Brasil, uma revista que fala sobre corrupção e juízo, sobre vivenciarmos o reino de Deus na nossa sociedade. É muito importante a sua participação, não fique de fora, dia 14, às 9 horas da manhã, o início da nossa Escola Dominical, tá bom? Deus abençoe você. Nós tivemos, alguns meses atrás, o nosso período de indicação de nomes para a eleição de oficiais. Nós nomeamos, o Conselho nomeou uma comissão para fazer a apuração dos votos, dos nomes indicados, e o Conselho determinou que os nomes mais indicados seriam consultados. E no dia 20 de fevereiro, nós vamos realizar a nossa eleição.
como nós estamos diante desse novo normal, a nossa eleição será no modo drive-thru, no modo drive-in. Você vai vir com o teu carro, vai assinar a lista de presença, vai receber a sua cédula e realizar a sua votação. Mas é importante que você, como membro da igreja, separe essa data no seu calendário, no dia 20 de fevereiro, das 14 às 17, para você exercer o seu dever como membro desta igreja, eleger os oficiais que vão te representar na liderança da igreja. Coloque-se em oração já para que Deus, através do Espírito Santo, direcione o seu coração. Tá bom? Deus abençoe. O último aviso é que o mês de fevereiro é um mês importante para nós. É um mês de festividade. É um mês de aniversário da nossa igreja. E nesse ano nós completamos 62 anos de história. E nós vamos ter festa sim. Dentro desse novo normal, nós vamos ter festa, vamos glorificar o nome do Senhor pelo aniversário da nossa igreja. No dia 20 também, enquanto estiver rolando a eleição, você que passar aqui pela igreja, realizando a sua votação, você vai receber um kit. Nós estamos preparando um kit de aniversário para você levar para a tua casa e você participar da festa com a gente. Então, no dia 20, também no período aí da eleição, das 14 às 17, você que passar aqui pela igreja vai receber o seu kit de aniversário para você festejar em casa. E no domingo, às 18 horas, nós teremos a nossa celebração online e também presencial para aqueles que fizerem a sua inscrição. Se você não pegar o seu kit no sábado, você pode retirar o seu kit no domingo. Mas é importante que todos os membros participem da eleição e assim também, durante a eleição, retirem os seus kits. É um momento muito importante para nós de festejarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor. Participe, compartilhe. Nós estaremos compartilhando essas imagens com você, para você compartilhar, convidar pessoas para que junto, mesmo de maneira online, estejam participando, festejando com a gente, tá bom? Esses são os nossos avisos. Fique por dentro, participe. É um momento de que nós, nesse início de ano, estamos tendo a oportunidade de retornar às nossas atividades, fazer a nossa eleição, participarmos das festividades do aniversário da igreja, mesmo diante desse novo normal, dos protocolos, mas nós como igreja devemos continuar exercendo o nosso papel como corpo. Amém? Deus abençoe você. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Saúdo, amada igreja, com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esses foram os nossos... Tá com eco? Esses foram os nossos avisos e nós vamos compartilhar com você durante essa semana esses avisos no WhatsApp para que você anote, para que você fique atento a essas programações. É muito importante que você participe, que você nos ajude divulgando também essas informações e como membro da igreja participe disso, tá bom? Mas eu quero salientar para você, eu disse ali nos avisos que nós iríamos disponibilizar para inscrição do nosso culto presencial, que se inicia semana que vem, nós iríamos disponibilizar o número do WhatsApp. Porém, como isso demanda tempo, a gente entrou em contato com a Vivo para poder adquirir um número de celular para a igreja. Nós iremos disponibilizar para você durante a semana, e a partir de hoje já, um link para você clicar, bem simples. O pessoal vai colocar aqui a imagem para você. Um link bem simples, onde você vai clicar, vai aparecer lá para você colocar o seu nome e o número do seu telefone. Só isso. Não precisa escrever mais nada. O seu nome completo e o número do seu telefone. Igual está aparecendo aí na imagenzinha do lado. Clicou no link, você vai escrever o seu nome e o seu telefone. E é importante salientar que essa inscrição deve ser feita de modo individual. Se na sua casa mora você, seu esposo, sua esposa, mais seu filho, todos individualmente precisam fazer a sua inscrição. Não pode entrar uma pessoa fazer inscrição para 3, 4, 5. Você precisa entrar individualmente e fazer sua inscrição. Então a gente vai colocar o link aqui já no chat, aqui nos comentários. Durante a celebração ou na hora que acabar a celebração, você já pode fazer sua inscrição. Mas lembre-se que tem alguns adendos importantes. Você que é do grupo de risco,
você que tem mais de 60 anos, você que tem alguma comorbidade, ainda é recomendado que você assista aos cultos, a celebração da sua casa. Caso você queira vir, converse com sua família, com seus filhos, para que você possa vir. E a gente está pedindo também para que você que fizer a sua inscrição para vir no culto presencial, traga a sua garrafinha de água, para a gente evitar de ficar indo no bebedouro. Apesar da gente ter aqui tem álcool em gel do lado, tem tudo para você poder tomar água tranquilamente, mas é importante que você traga a sua água para você ter o seu próprio recipiente para você tomar a sua água, para a gente evitar qualquer outra coisa. E o importante também, está tudo bem sinalizadinho aqui, mas venha de máscara e durante toda a celebração você precisa ficar com a sua máscara. É muito importante também esse aviso. Legal? O outro aviso é que, por ocasião do retorno das nossas atividades, nós não estamos tendo hoje, como de costume, no primeiro domingo, a celebração da Santa Ceia. Nós vamos celebrar a Santa Ceia no próximo domingo, dia 14, às 18 horas, online, você aí na sua casa, e também com aqueles irmãos e irmãs que farão a sua inscrição e estarão aqui com a gente presencialmente. É um modo da gente receber, estar juntos com aqueles que vão estar aqui, participar da mesa do Senhor. Tá bom? Esse é os nossos avisos, nós vamos compartilhar com você, para você ficar atento, participar e compartilhar. É importante dizer também, antes que eu esqueça, que a inscrição ela tem um número limitado, né? Há um número reduzido, né? Apenas 30 inscrições, porque nós temos que deixar alguns lugares para aqueles que não conseguirem, mas apenas 30, 35 inscrições, é um número bem reduzido, para que a gente possa receber as pessoas aqui com tranquilidade, com maior cuidado, para que você possa vir tranquilamente participar da celebração. Amém? Nós vamos dar início hoje a uma nova série de mensagens sobre Todos em Missão, mais um. A Secretaria de Evangelização da IPI do Brasil está fazendo essa mobilização para que todas as IPIs do Brasil, espalhadas aí pelo Brasil, estejam fazendo essa série de mensagens, estejam pregando sobre esse assunto, sobre a importância de nós como igreja, todos nós estejamos em missão. Porque nós temos uma missão, como já foi dito pelo pessoal, pelo Luke, leu o texto no início, que é importante a nossa pregação do Evangelho, e essa é a nossa missão como igreja, continuar pregando e vivendo o Evangelho do Senhor Jesus enquanto estivermos aqui. Então essa série de mensagens tem nós vamos tentar mobilizar, relembrar a necessidade de nós, individualmente como igreja, vivermos em missão, continuar pregando o Evangelho, e por isso o tema, mais um. Talvez com o decorrer da nossa vida cristã, com a correria da nossa vida, com a maturidade espiritual que a gente acha que nós já temos, né? Nós esquecemos da importância de continuar fazendo novos discípulos de Jesus, de continuar ganhando mais uma pessoa para Jesus, de falar do amor do Senhor, da graça, de manifestar a graça, talvez com palavras, mas muito mais com ações, manifestar a graça do Senhor na vida daqueles que vivem com a gente. Na quarta-feira nós iniciamos também uma conversa, e nós vamos conversar durante todas as quartas-feiras desse mês sobre como sermos discípulos. Nos domingos nós vamos conversar sobre esta questão de ganhar mais um, de todos nós temos uma missão, mas na quarta-feira nós vamos conversar sobre o que é ser discípulo, como viver como discípulo. E nós vamos iniciar então essa série, mais um, e nós iremos relembrar nesse mês, conversar sobre alguns temas dentro dessa temática, todos em missão. Nós vamos conversar sobre alguns temas que eles vão nos auxiliar a mim, auxiliar a você, porque o pastor também precisa realizar a missão, ganhar mais um, falar do amor, viver a graça do Senhor através das nossas vidas. Todos nós precisamos fazer isso. E nós iremos conversar sobre alguns temas que irão nos auxiliar sobre essa missão que todos nós temos de pregar o Evangelho e fazer novos discípulos. Talvez você, como alguns,
e até mesmo como eu, inclusive eu penso assim, que antes de falarmos sobre evangelização, antes de falarmos sobre missão, de fazer discípulos, nós deveríamos falar sobre o nosso relacionamento como corpo. Deveríamos talvez refletir sobre como nós estamos vivendo como igreja, porque para alguns há essa necessidade também de nos fortalecermos enquanto corpo, de fortalecer a base, a nossa vida uns com os outros para realizarmos a nossa missão. Mas nós iremos perceber nessa série, queridos irmãos e irmãs, nessa série de mensagens, todos em missão, mais um, nós vamos perceber nessa série de mensagens essa preocupação. Nós vamos discorrer alguns temas que irão exatamente fazer com que eu e você possamos refletir a importância de fortalecer algumas bases para que aí sim possamos sair para fora. Fortalecer a nossa vida individualmente, fortalecer a nossa vida como igreja, porque é certo que a nossa igreja, como primeira IPI de São Caetano do Sul, primeira igreja presbiteriana independente aqui em São Caetano do Sul, é fato que a nossa igreja precisa mudar muitas coisas no que diz respeito a nos relacionarmos. Talvez esse tempo de privação de estarmos juntos tenha feito com que eu e você refletíssemos de alguma forma o quanto o outro faz falta, o quanto é importante estarmos juntos. E é fato que nós precisamos mudar muitas coisas nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, na forma com que nós nos relacionamos uns com os outros, da forma como nós nos discipulamos, porque a palavra de Deus nos ensina que nós devemos instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, nos ajudar na nossa caminhada. Mas isso é uma construção que leva tempo. Estava falando para os meninos aqui antes de iniciarmos, semana que vem a gente começa a voltar e tomar a Deus que essa vacina, que tudo ocorra bem, para que a gente não precise mais fechar, que a gente consiga em nome de Jesus erradicar esse mal do nosso mundo. E talvez ao estarmos juntos novamente, mesmo dentro dos protocolos, mesmo que ainda de uma maneira gradual, nem todo mundo podendo vir, mas nós possamos começar a refletir e a relembrar como ser igreja, da mesma forma ao qual nós fomos lembrados nesses 11 meses que estamos separados, de que a real necessidade de sermos igreja é fora da igreja, que você pode ser igreja e deve ser igreja aí onde você está, na sua casa, na sua vida, dia a dia. Mas é fato também, queridos irmãos e irmãs, que nós precisamos refletir e nós precisamos entender de fato que aquilo que nós queremos viver aqui como igreja, aquilo que nós queremos viver como comunidade, aquilo que nós queremos viver como primeira IPI de São Caetano é e precisa ser um reflexo daquilo que nós vivemos individualmente como cristãos e cristãs. Aquilo que nós vivemos aqui uns com os outros é um reflexo daquilo que eu vivo no secreto com o Pai. Por isso nós iremos refletir sobre o nosso relacionamento em casa. 11 meses nós não ficamos juntos aqui no templo, mas nós nos fizemos igreja em casa, amém? A igreja ficou reunida em cada casa, em cada lar, aí onde você está com sua família. E nós iremos refletir também sobre essa importância desse relacionamento em casa, de viver mais a casa, a igreja em casa. Jesus, por exemplo, valorizava a casa. Portanto, será que a nossa casa é uma reflexão para nós? Será que a nossa casa tem sido uma fonte onde as pessoas enxergam Jesus? Será que a nossa casa tem sido uma extensão da igreja, por consequência, uma extensão onde o reino de Deus é visto? Falaremos também, além dessa importância da casa, falaremos sobre mais perto, de estarmos mais perto uns com os outros, mais perto das pessoas, valorizar o ser humano que nós somos e que precisamos ser. Temos vivido um tempo, estamos diante de um tempo de tantas opiniões, de tantas discussões, que tem feito com que as pessoas se afastam umas das outras.
Por discussões ideológicas, pessoas têm se afastado, famílias têm se separado, amigos têm acabado com amizades. Mas nós vamos refletir sobre a importância de vivermos a nossa missão e estarmos mais perto uns dos outros, nos amando, vivendo a missão que o Senhor Jesus nos deu. E Jesus nos chama, queridos irmãos e irmãs, a vivermos um relacionamento intencional com as pessoas. Um relacionamento que tenha a intenção de refletir Jesus na vida do outro, na vida daquele que está com você, na igreja, na sua casa, ou aonde você estiver. E hoje, para iniciar essa conversa sobre essa missão que todos nós temos que desempenhar, sobre essa importância de termos mais essa responsabilidade de ganhar mais um para Jesus, nós vamos conversar sobre o Evangelho. Sobre a importância de vivermos mais Evangelho na nossa vida. Nós temos vivido tantas coisas nas nossas vidas, nós temos compartilhado, curtido tantas coisas nas nossas redes sociais, e nós vamos ver que nós precisamos viver mais Evangelho. Precisamos fazer com que a nossa vida exale mais Evangelho. Precisamos que a nossa vida, que as nossas palavras, que as nossas ações, que aquilo que nós somos aqui dentro da igreja para o nosso irmão ver, nós precisamos ser também aonde o nosso irmão não vê. Precisamos refletir mais Evangelho nas nossas palavras, nas nossas ações, aonde nós estivermos. Por isso, uma primeira pergunta para nós refletirmos é: será que nós realmente, eu e você, será que nós realmente vivemos o Evangelho? Será que nós realmente entendemos as reais implicações do Evangelho nas nossas vidas? Principalmente diante de tempos como esse que nós temos vivido, onde o Evangelho tem sido banalizado, onde o Evangelho tem sido trocado por uma religião vazia e sem sentido, sem contar as outras coisas. E não só política, tantas outras coisas têm sido mais valorizadas do que o Evangelho nas nossas vidas, na sociedade onde nós vivemos. Mas é através de mim, é através de você e de cada um de nós que estamos aqui, que o Senhor quer refletir a palavra dEle, os ensinamentos dEle. Por isso nós devemos viver nas nossas vidas mais Evangelho. E nós iremos perceber que o sentido de sermos igreja não é viver o Evangelho para nós mesmos, ou aprisioná-lo dentro das quatro paredes de um templo, mas levá-lo e anunciá-lo para fora, na nossa vida, no dia a dia. Talvez esses 11 meses, como eu disse, em que nós estivemos privados de estarmos juntos aqui no templo, tenha feito com que nós relembrássemos, e tomara a Deus que cada um de nós tenha realmente refletido sobre isso, da importância de vivermos o Evangelho aonde nós estamos, como igreja reunida em casa. Não estou falando, como eu disse quarta-feira, que a igreja não é importante, que a comunhão, o fortalecimento de estarmos juntos não é importante. Não estou falando isso. Mas aqui na igreja, através das transmissões que nós estamos aí há 11 meses fazendo, das lives, da celebração online, é o momento em que nós nos abastecemos da palavra, em que nós somos exortados, relembrados daquilo que o Senhor Jesus quer com que nós vivamos no nosso dia a dia. Somos relembrados, somos alimentados com aquilo que o Senhor quer que você viva quando você desliga o seu celular e a celebração online acaba. Quando você vem na igreja e sai por aquela porta e volta para a sua casa. É ali que o Evangelho tem sentido, é ali que o Evangelho precisa acontecer. E todas essas reflexões que nós iremos fazer nesses domingos durante o mês de fevereiro, elas são importantes e serão importantes em nome de Jesus para nós relembrarmos e nos fortalecermos como igreja, para sairmos sim mais fortes, para ressignificarmos o nosso sentido de sermos cristãos, cristãs, de sermos pessoas, de sermos humanos,
de sermos instrumentos nas mãos do Senhor. E não é de hoje que isso é falado. Talvez isso que eu vou falar hoje, o texto que nós vamos ler, os pontos que nós vamos aprender, não seja novidade para nós. Há quantos anos nós não ouvimos esse tipo de mensagem e não somos relembrados que nós precisamos fazer a nossa missão? Há 2000 anos, diante da nossa vida corrida, diante da nossa vida cheia de desafios, nós somos lembrados que o Senhor Jesus, o Senhor soberano sobre as nossas vidas, nos deixou uma tarefa muito especial e significativa, de alcançar e conduzir pessoas ao Evangelho, de alcançar e conduzir pessoas a viver os princípios do reino de Deus. E nós esquecemos disso. Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, amém? Jesus ainda hoje, por intermédio do Espírito Santo, está presente e se move constantemente por meio de cada um de nós para manifestar o seu amor na vida de todos aqueles que estão e que vivem junto com a gente. Com aquele que a gente conversa, que talvez a gente nem conhece, mas um Deus abençoe, um vá com Deus, um tenha uma semana abençoada, faça todo sentido na vida dele. E a partir de hoje nós vamos intensificar nesses domingos um movimento na nossa mente, no nosso coração, como IPI do Brasil, como primeiro IPI de São Caetano, e como Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, espalhada sobre os 4 cantos desse país. Vamos intensificar esse movimento de alcançarmos mais um para o Senhor Jesus. Esse é o nosso desafio como igreja, esse é o nosso desafio como pessoa, como cristãos e cristãs, enquanto estivermos aqui. E diante dessa série nós estamos sendo desafiados, e eu espero que você, assim como eu, seja desafiado, a não apenas refletir, a não apenas dizer, é verdade, a gente precisa fazer isso, é verdade, né? A gente não faz, mas não toma nenhuma atitude prática para colocar isso em prática. É a nossa responsabilidade, queridos irmãos e irmãs, viver o Evangelho do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós precisamos viver mais Evangelho nas nossas vidas. Precisamos ser discípulos, como nós vamos aprender e conversamos na última quarta-feira. Nós precisamos ser discípulos e aprender a viver como discípulos, e nós precisamos fazer novos discípulos. Essa é a nossa missão. E hoje nós vamos conversar sobre o Evangelho, sobre essa palavra que tem sido muito falada, sobre essa palavra que tem sido muito discutida nas rodas de conversa, justamente porque nós temos tristemente percebido o quanto o Evangelho tem sido esquecido, o quanto o Evangelho tem sido banalizado. Uma palavra que tem sido falada e comentada nos nossos círculos de amizade, sejam cristãos, entre cristãos ou não. Há quanto tempo nós não vimos pregações e pregações, não conversamos sobre a necessidade de sermos uma igreja mais centrada no Evangelho? Há quanto tempo nós não estamos levantando essa preocupação e esse cuidado de como igreja e de como pessoas que somos cristãos e cristãs, pequenos cristos, servos do Senhor Jesus? Há quanto tempo nós não estamos levantando essas preocupações e tendo esse cuidado para não nos desviarmos do verdadeiro Evangelho diante de tantas coisas que têm se levantado como verdades nas nossas vidas e que não nos levam a lugar nenhum? Por isso nós precisamos relembrar a necessidade de vivermos mais Evangelho. Não que as outras coisas nas nossas vidas não são importantes, nós não precisamos aprender sobre elas, não precisamos discutir sobre elas, não precisamos estar a par sobre elas. Mas quando outra coisa, qualquer outra coisa, pessoa ou algo,
toma o espaço do Evangelho, toma o espaço de Jesus nas nossas vidas. Então nós precisamos ressignificar o nosso sentido de vida, sentido de sermos cristãos. Responder a pergunta, o que é Evangelho, não é fácil. Mas ela pode ser determinante não só para a igreja que nós queremos ser, mas especialmente para a nossa vida, para refletirmos a nossa existência como pessoas. Em meio a tantas definições ou tentativas do que pessoas têm tido para tentar definir o que é o Evangelho, nós vamos olhar juntos para a Escritura, buscando não só uma resposta a essa pergunta, mas uma resposta para dar sentido para a nossa vida enquanto estivermos aqui nesse mundo, para dar sentido para a nossa vida enquanto cristãos e cristãs que somos, amém? E durante esse mês nós vamos meditar e discorrer num texto. Toda a série de mensagens, todos os domingos nós vamos ler o mesmo texto e tirar lições diferentes de alguns pontos do texto que nós vamos ler. Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 27 ao 32. Abra sua Bíblia. Acesse a sua Bíblia ou acompanhe a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 27 ao verso de número 32. O chamado de Levi, de Mateus, texto conhecido de todos nós. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27 ao 32, diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Palavras do Senhor. Depois que Jesus tinha feito ali aquilo que ele tinha de fazer, Jesus estava ali, saiu e viu Levi, Mateus, sentado ali, realizando o seu trabalho na coletoria de impostos, contando o dinheiro, recebendo o dinheiro, tirando a parte que era dele. E Jesus chegou e disse: Siga-me. E ele levantou e seguiu Jesus. O capítulo 5 do Evangelho de Lucas inicia com o chamado dos discípulos, seguido da cura de um leproso e de um paralítico. E na sequência Lucas relata que Jesus viu um publicano e fez o convite que muda completamente a vida dele. Um homem que era odiado, inclusive pelos seus, pelo seu trabalho, que era tido como um trabalho que usurpava, que roubava, que oprimia aqueles que viviam naquela cidade. Um homem que era tido como traidor. Levi, também chamado Mateus, ele era publicano, e os publicanos e pecadores eram considerados pessoas não santas, pessoas impuras, diferentemente dos outros dois, fariseus e discípulos de João Batista, que eram considerados pessoas boas e moralmente corretas. E assim como o paralítico foi imediatamente curado, como a gente pode ler no verso 17 ao 26 do Evangelho de Lucas, assim, Mateus, Levi, levantou-se, pegou a sua vida, levantou-se e foi ao encontro de Jesus. Levantou, sem murmurar, sem falar nada, e seguiu Jesus. Tomou ali as suas coisas e foi ao encontro de Jesus e seguiu ele. E Jesus, ao chamar Levi, declara o perdão dos seus pecados, não em palavras, mas na atitude em que Levi toma. Nós podemos ver que ele é perdoado, que ele vai ter uma nova vida, e nós vamos conversar sobre isso.
E esse texto ele nos traz alguns ensinamentos importantes que eu quero compartilhar com os irmãos sobre como vivermos mais evangelho. Algumas coisas que talvez a gente já sabe, mas que é preciso relembrar para que a gente possa entender como viver mais evangelho na nossa vida. E o primeiro ensinamento desse texto para nós é que o evangelho, ele é uma notícia. O evangelho é uma notícia. Uma notícia que deve ser, e a redundância é proposital, uma notícia que deve ser noticiada. Uma notícia que não deve ficar guardada. Uma notícia que deve estar em manchete, na primeira página das nossas vidas. E a definição do evangelho como boa notícia, como boa nova, remete-se a essa figura remete-se a uma figura de um mensageiro. Por que o evangelho tem esse significado de boa notícia, de boas novas? Porque ele remete-se à figura de um mensageiro na época, né, olhando para o contexto, de um mensageiro que anunciava um grande evento histórico para determinado povo. Normalmente a vitória numa batalha, ou a coroação de um rei. Eventos que eram tidos como boa notícia, como boa nova. E dessa forma o evangelho é o anúncio do que Deus fez para cumprir a salvação através de Jesus Cristo na história. É a iniciativa de Deus, é a notícia de que Deus vem ao nosso encontro e nos salva. Jesus se vale dessa expressão concreta, pois Ele é o portador da enorme novidade do reino de Deus que transforma a vida da pessoa, que transforma as nossas vidas. Não é o anúncio do que podemos fazer para conquistarmos a salvação, mas é o anúncio da iniciativa de Deus ao nosso encontro, porque nós não podemos conquistar, não há mérito nenhum em nós. Pela fé nós aceitamos e consagramos a nossa vida. O evangelho é a boa notícia de algo que já aconteceu e que é capaz de transformar a nossa vida por completo. É uma notícia que nós precisamos espalhar, que nós precisamos compartilhar. Uma notícia que deve ser vivida através das nossas relações, através das nossas ações. Uma notícia que é visível, uma notícia que vai causar impacto na vida das pessoas, não de uma maneira negativa, mas positiva. Refletindo a graça e o amor e a iniciativa de Deus que veio ao nosso encontro, nos escolheu e nos amou. Assim, o evangelho, queridos irmãos e irmãs, não pode ser reduzido, por exemplo, exclusivamente a um conjunto de doutrinas, tampouco a ideias abstratas que não trazem sentido algum para as nossas vidas, como temos visto tristemente. O evangelho que tem sido noticiado por aí é um evangelho muitas vezes falso. O evangelho que não traz renúncia, o evangelho que não traz arrependimento, o evangelho que não traz humilhação, um evangelho que não nos leva a sermos servos humildes diante daquele que é soberano sobre as nossas vidas, mas muito pelo contrário. Um evangelho que muitas vezes nos torna como o centro das atenções. E Calvino vai dizer uma coisa muito importante para nós, João Calvino. Ele vai dizer que temos dado primeiro lugar à doutrina, na qual se contém nossa religião, uma vez que a nossa salvação tem nela ponto de partida, mas é necessário que ela não seja penetrada no coração e não seja traduzida no nosso modo de viver, no modo de viver, e nos transforme a tal condição que não seja infrutífera. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, as doutrinas, os ensinamentos, a religião, são os ensinamentos, a base que nós temos na nossa fé. E é importante para nós, os nossos ensinamentos, as doutrinas que nós temos como igreja, como instituição,
Mas o modelo de vida proposto por Jesus, ela vem do coração que transforma a vida e não apenas é ensinado, falado, doutrinado, engessado, mas é uma liberdade que nos leva a viver o amor, a graça, transformando a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por isso eu digo que muitas vezes a gente tem doutrinado, engessado demais o Evangelho e não temos amado as pessoas. E talvez esse tempo que nós estamos vivendo tenha feito com que nós refletíssemos, tenha nos chamado a atenção o quanto outrora nós não vivíamos o Evangelho de fato e de verdade. O Evangelho é a boa notícia de que Deus fez na cruz. Em Cristo, Ele nos resgatou do império da morte para a sua maravilhosa luz. Essa é a notícia de que Deus veio a nós, pela sua graça, de graça veio ao nosso encontro. Essa é a convergência de toda a história, o cumprimento do plano eterno de Deus para a humanidade. Essa é a notícia, um povo que andava em trevas e diante da grande luz, não vive mais como vivia antes. Como notícia, o Evangelho deve ser anunciado, compartilhado, deve tornar-se conhecido por todas as pessoas, através da vida daqueles que já foram regenerados e justificados pela fé em Jesus. Porque a Escritura nos diz que a fé vem pelo ouvir. E como nós lemos no início, no texto que o presbítero Luciano leu para nós, ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não viver o Evangelho, de não manifestar o Evangelho através da minha vida. E quando nós olhamos para esse texto, certamente a presença de Jesus encarnado diante de Mateus, chamando-o, siga-me, é o anúncio do Evangelho. Essa é a boa notícia da salvação que alcança aquele que está disponível à fé. Notemos aqui que Jesus ele não explica, Jesus não perde tempo doutrinando o Evangelho, falando para Mateus ali, olha, você vai precisar largar isso, fazer aquilo, isso, aquilo, deixa essas moedas aí se você quiser. Jesus ele fala, siga-me. E posteriormente a atitude de Mateus, a atitude de Levi nos revela que a graça ela é irresistível. E aquele que está disponível à fé, aquele que entende o chamado do Senhor, tem a sua vida transformada ali, na hora, no ato. Não pensa, não imagina, mas se entrega por completo àquele que é Senhor, soberano e absoluto sobre as nossas vidas. Essa é a notícia. Aquilo que o Evangelho, aquilo que a graça fez na sua vida, essa é a notícia que nós devemos espalhar, que nós devemos viver. Diante de um tempo tão sombrio que nós temos vivido, é através das nossas vidas, é através da nossa vida onde nós vamos viver mais Evangelho, que a graça, que o amor deve alcançar, levar esperança para aqueles que têm sofrido, deve levar empatia, paz em meio a essa guerra que nós temos vivido. E o segundo ensinamento desse texto para nós, para entendermos o que é Evangelho, como viver mais Evangelho nas nossas vidas, é que a implicação do Evangelho é deixar. A implicação do Evangelho na nossa vida é deixar. E o texto é claro e objetivo ao afirmar a postura de Levi ou Mateus. Ao ser chamado por Jesus, o texto nos diz que ele rapidamente se levantou e deixou tudo e seguiu Jesus. E aqui, queridos irmãos e irmãs, levantar e deixar tudo revela uma característica da realidade do Evangelho em nossa vida, que é deixar o velho modo de vida, como a gente conversou na última quarta-feira, de negar o nosso eu, de carregar a nossa cruz, de crucificar a nossa carne, o nosso eu, o nosso egoísmo, tudo que nos afasta dele e viver exclusivamente para ele. Para Levi,
no chamado de Jesus, incluía mudar valores essenciais que até então para ele era importante, era um modo de vida dele, a sua rotina, o seu trabalho. Como cobrador de impostos, odiado, tido como traidor, havia um sério comprometimento para ele, havia um sério comprometimento da sua ética no que diz respeito à forma como ele se relacionava com aqueles que viviam com ele. Mas Levi não resiste, apesar daquilo que até então era importante para ele. Ele não resiste, nem adia a sua decisão para depois. Não, Jesus, espera aí que eu vou terminar de contar o dinheiro aqui, vou tirar o que é meu, e aí a gente conversa. Rapidamente ele se levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. Diante do chamado daquele que é soberano, ele atende com uma obediência imediata. Deixou tudo para trás, seu trabalho, seu lucro, suas vantagens que ele tinha, e abraçou um novo projeto de vida para seguir um novo caminho, tendo como o Senhor soberano, tendo Jesus como Senhor soberano na sua vida. Por isso, queridos irmãos e irmãs, talvez a gente precise tomar coragem, a começar em mim, de olhar para dentro de nós mesmos e vermos ainda hoje aquilo que a gente precisa largar para de fato seguir Jesus nas nossas vidas. Talvez ainda a gente esteja na mesa, sentado, contando dinheiro e não tem coragem de largar aquilo que até então é importante para nós, mas que tem atrapalhado e travado a nossa vida de vivermos mais evangelho. Não estou falando para você largar o seu trabalho, para você fechar o seu negócio, para você largar a vida que você tem hoje. Mas diante dessa vida, diante disso que o Senhor mesmo tem dado para você, o que você precisa modificar? A estrutura, o pensamento, o coração, as atitudes. O que você ainda precisa modificar para viver mais evangelho na sua vida? A começar em mim, queridos irmãos e irmãs. Muitas vezes nós nos acomodamos na vida que nós temos, na rotina que nós temos, e não vivemos mais o evangelho através das nossas vidas. Não falamos mais de Jesus para as pessoas que nós nos encontramos, que trabalham com a gente e que vivem com a gente. Vale ressaltar aqui que Jesus não impôs nada para Mateus, para Levi. Não fez nenhuma observação sobre a sua vida ou sobre os critérios que deveriam ser observados. Apenas o chamou. E ao deixar tudo, ao se levantar e seguir Jesus, Levi, ele rompeu com o seu passado. E talvez tenha algo no passado que a gente precisa romper nas nossas vidas. Alguém que a gente precisa perdoar. Alguém que a gente precisa voltar a se relacionar. Algo que a gente precisa largar, um pecado que ainda atormenta o nosso coração e a nossa mente. Levi rompeu com o seu passado, abandonou tudo o que paralisava a sua vida, uma vida que até então não tinha sentido, e volta os seus olhos para uma nova perspectiva, a salvação em Jesus Cristo. E a salvação é a manifestação da graça, que é de graça, é um dom imerecido que nós temos. Mas o modo de viver o Evangelho custa tudo para nós. E muitas vezes nós esquecemos isso. Muitas vezes nós entendemos um Evangelho que tem sido pregado por aí. Um Evangelho que não custa nada. Um Evangelho que não custa renúncia. Um Evangelho que não custa abandonar e romper com o nosso passado e com o nosso eu, com o nosso egoísmo. Um Evangelho que não custa nada para nós.
Por isso que é importante, queridos irmãos e irmãs, nós entendermos bem e relembrarmos bem o que é e as reais consequências do Evangelho em nossas vidas. Pois o Evangelho, ele é o imperativo da evangelização, do fazer discípulos, ou seja, o anúncio dessa novidade precisa estar acompanhado de expressões concretas, de uma verdadeira mudança de vida que é visível e não apenas um discurso religioso ou doutrinário, mas um discurso que acompanha aquilo que nós dizemos que somos. Viver mais evangelho na nossa vida não é viver mais evangelho dentro da igreja e abandoná-lo quando nós estamos na nossa vida dia a dia. Mas onde estivermos e quando estivermos, aquilo que nós dizemos que somos, nós devemos manifestar. A nossa vida deve ser uma expressão completa. O nosso falar deve ser uma expressão completa do Evangelho que está em nós, da boa notícia que está em nós, do Senhor que nos alcançou, pela graça nos salvou. Brennan Manning vai dizer o seguinte: embora algum elogio nominal seja dirigido ao Evangelho da Graça, muitos cristãos vivem como se fossem apenas sua disciplina pessoal, sua autonegação que deverão moldar o perfeito eu. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a gente frisa aqui muitas vezes, e nós temos percebido por aí que nós temos ensinado o Evangelho que não temos vivido. O Evangelho que nós sabemos como deve ser, mas nós não vivemos muitas vezes. E os exemplos estão na nossa vida, no cotidiano, na postura que muitas vezes nós temos na nossa vida, no nosso modo de agir, na nossa vida dia a dia, nas explosões que muitas vezes nós temos de ira, e o Evangelho não é manifestado, não é vivido. A ênfase em nossa vida tem sido no que eu penso, no que eu faço, ao invés do que o Evangelho representa na minha vida e o modelo de vida que o Senhor Jesus apresentou para que eu vivesse. Mas o Evangelho, como Brennan Manning diz, o Evangelho da graça, tem feito com que muitos cristãos se valem dessa disciplina, dessa autonegação de que já são perfeitos e que não precisam mudar mais nada. Mas é uma luta constante, é uma observação constante. Por isso nós precisamos a cada dia, diariamente, sempre que possível, relembrarmos que nós precisamos viver mais Evangelho. Talvez essa semana a gente viva um pouco de mais Evangelho, mas daqui 2, 3 semanas a gente vai ver o quanto está faltando Evangelho de novo. Porque nós somos falhos, nós falhamos. E como eu disse no início, nós somos esmagados pela normalidade da nossa vida, pelas tarefas exaustivas que nós temos. E aí entramos no automático da nossa vida, agimos como todo mundo age, vivemos como todo mundo vive. Mas o Evangelho não age mais. O Evangelho não age como esse mundo. O Evangelho é loucura para os homens. O Evangelho não age mais de forma eficaz nas nossas vidas, porque nós esquecemos de vivê-lo. Então, como nós vamos manifestá-lo? Como ele vai agir na vida do outro, na vida daquele que vive com a gente? O último ponto desse texto para nós entendermos o que é Evangelho e como vivermos mais Evangelho, entendermos o que é ele de fato nas nossas vidas. O último ponto é que a consequência do Evangelho é seguir. A consequência do Evangelho nas nossas vidas é seguir. O anúncio do Evangelho, queridos irmãos e irmãs, a boa notícia da salvação em Cristo tem como implicação uma mudança radical de vida, de seguirmos os ensinamentos de Jesus dia a dia. Por isso a consequência do Evangelho é seguir.
O Evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo, que tem como implicação uma mudança radical nas nossas vidas. Pode tirar a imagem, por favor? No entanto, todo esforço de obediência à lei pode ser facilmente confundido com um legalismo que não é evangelho, apenas um cumprimento religioso, porque deixamos de seguir Jesus e seguimos aquilo que nós vimos, aquilo que nós somos, seguimos os nossos próprios pensamentos. Mas seguir a Cristo, como consequência do Evangelho, é um convite para um relacionamento íntimo e profundo com Jesus, dia a dia, de segui-lo dia a dia, de não se apartar dos caminhos do Senhor em nenhum momento, de manter os nossos olhos fixos para Jesus. Porque se nós não fizermos isso, nós vamos viver uma religiosidade, vamos viver o legalismo do Evangelho que nós falamos, mas que nós não vivemos. Jesus não abandona os seus discípulos, Ele se faz presente nas nossas vidas dia a dia, Ele divide o jugo, Ele está do nosso lado. Ele se move por meio de nós e entre nós hoje na instrumentalidade do Espírito Santo e nos convida para uma jornada íntima e pessoal com Ele, ouvindo dEle, aprendendo dEle, recebendo dEle o discernimento e o conhecimento necessário para vivermos mais Evangelho nas nossas vidas. Levi, Mateus, não era querido pelas pessoas, pelo fato de ser um publicano, mas ao ser encontrado por Jesus, ele foi curado da sua paralisia de coração. Seu coração foi moldado novamente. A reação imediata de um coração curado é querer compartilhar da mesma alegria. Ele prontamente ofereceu um grande banquete em sua casa, para Jesus, seus discípulos e para seus amigos pecadores e publicanos. E muitas vezes eu já ouvi de um jovem, Luciano, que o pastor dele disse que quando ele se convertesse, ele precisaria se afastar dos seus amigos de antigamente. Mas, quando nós olhamos para Mateus aqui, ao ter o seu encontro com Jesus, ele chama Jesus para sua casa, leva Jesus para sua casa, para sua vida, e chama os seus amigos que são pecadores, seus amigos publicanos, que aqueles que são discípulos de Jesus ficam espantados, como assim? Mas querido irmão, querida irmã, muitas vezes a gente se afasta das pessoas, porque agora nós temos uma responsabilidade de sermos crentes e ir à igreja, então eu não vou mais conversar com ninguém, eu não vou mais viver o Evangelho na vida de ninguém, eu não vou mais conversar com ninguém, aquela pessoa lá, ela fala muita besteira, eu nunca mais vou conversar com ela, aquele irmão ali, aquele meu vizinho mente, eu nunca mais vou conversar com ele, e não é isso. Nós precisamos viver mais Evangelho nas nossas vidas. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar, que nós devemos amar os nossos inimigos. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos amar uns aos outros, amar o nosso próximo. E esse amor, ele é manifestado através das nossas vidas em que se manifesta um verdadeiro Evangelho. Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 1, primeiro capítulo, verso 16, diz que não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E muitas vezes nós nos envergonhamos do Evangelho, porque a nossa sociedade está tão corrompida que parece que nós estamos fora da caixinha. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos andar conforme os padrões deste mundo, mas transformar e renovar a nossa mente com os padrões do reino de Deus e manifestá-lo na vida daqueles que vivem com a gente, na nossa sociedade, no mundo em que nós estamos, cheio de corrupção, cheio de injustiça.
mas que através do Evangelho, através da boa notícia, é restaurado pela presença graciosa daquele que é soberano sobre todas as coisas. Seguir a Cristo muda as nossas vidas e nos faz ressignificar os nossos relacionamentos. Mateus até então paralisado pelo pecado, por um estilo de vida que buscava o reconhecimento através das suas influências, do poder, do dinheiro. Teve um encontro com Jesus, e todo aquele vazio, toda aquela vida que não tinha sentido, foi restaurada. Ele se sentiu amado por Jesus. O pecado, queridos irmãos e irmãs, afeta a nossa vida. Muitas vezes, como igreja, nós não falamos mais de pecado, não combatemos mais os erros, porque talvez tenha já se tornado normal para nós. Mas o pecado, ele afeta a forma como nós nos relacionamos com Deus e como nós nos relacionamos com as pessoas e uns com os outros. E toda a nossa tentativa de cativarmos as pessoas pela graça, as pessoas, ou nós queremos convencer as pessoas de que daquilo que nós não somos. Mas a boa notícia do Evangelho é que Cristo, é que o Senhor nos acolheu e nos chama ainda hoje para segui-lo, transformando as nossas vidas para que nós possamos viver uma nova vida e através dessa nova vida restaurar, transformar a vida daqueles que estão ao nosso lado. O Evangelho é o anúncio do reino que muda a nossa perspectiva de vida, que muda os nossos relacionamentos, que muda a forma como nós enxergamos o outro. E por essa razão o Evangelho, o anúncio desse novo reino, não pode se reduzir à proclamação de utopias futuras, por exemplo, mas um estilo de vida que é visível no presente, no agora, no tempo presente, no hoje, na nossa vida enquanto estivermos aqui. A nossa vida, ela deve ser uma sinalização do que o reino, do que a boa notícia já fez em nossas vidas e faz nas nossas vidas diariamente. Faz na vida daqueles que seguem e estão em comunhão com Jesus, e que hoje, ainda hoje, na instrumentalidade do Espírito Santo, levam essa boa notícia para que outros possam desfrutar do mesmo reino. Um reino que não é apenas vindouro, que ansiosamente aguardamos, mas um reino que deve ser vivido e manifestado no tempo presente, enquanto estamos aqui sendo salvos do pecado. É um reino que deve estar presente em nós e no meio de nós, dia a dia, onde estivermos. Portanto, queridos irmãos e irmãs, diante desse chamado, semelhante a Mateus, volto a fazer aquela pergunta: o que nós precisamos deixar para seguir a Jesus e vivermos a boa notícia da salvação através das nossas vidas, de vivermos mais Evangelho através das nossas vidas, para que como igreja, e aí sim como igreja, como corpo, possamos nos fortalecer, para alcançar a vizinhança, aquelas pessoas que estão aqui em volta, para alcançar os nossos vizinhos aí na sua casa. Crer no Evangelho, queridos irmãos e irmãs, é o caminho que integra a dádiva da vida eterna com a novidade da vida presente. Elas andam juntas. E é por meio do Evangelho que nós nos reconciliamos com Deus e reconciliamos a humanidade com Deus. Apesar de que não há nada do que nós possamos fazer, é de fato o Espírito Santo é quem convence, o Espírito Santo é quem transforma, mas hoje, e ainda hoje, na instrumentalidade desse mesmo Espírito, nós precisamos transformar o mundo em que nós vivemos, transformar as nossas relações, transformar a nossa casa, transformar a vida daquele que está perdido,
que está sem ânimo, que está esquecido, que está sem amor. Esse é o nosso desafio. Esse é o meu desafio, é o seu desafio. É o nosso desafio como igreja, como primeiro IPI de São Caetano, que completa 62 anos de história. Esse é o nosso desafio, é entender o Evangelho, para que possamos vivenciá-lo de uma maneira real e verdadeira e prática nas nossas vidas, como cristãos e cristãs e como igreja do Senhor. Amém? Que o Espírito Santo nos conduza, que o Espírito Santo sempre faça com que nós relembremos. Daqui um ano, talvez, daqui 6 meses, talvez, a gente possa falar de novo sobre esse assunto, pregar de novo sobre isso. Mas que em nome de Jesus nós não esperemos a próxima mensagem, o próximo sermão de alguém que a gente vai ver sobre isso, para relembrarmos que a gente precisa viver mais Evangelho nas nossas vidas. Que é através das nossas vidas que o Senhor quer manifestar a sua graça, o seu amor neste mundo em que nós vivemos. Porque o Evangelho é uma boa notícia. Amém? E o nosso mundo está precisando de boas notícias. O Evangelho é a boa notícia da restauração, do amor, do cuidado, da esperança, da empatia, do relacionamento. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho, queridos irmãos e irmãs, é a iniciativa daquele que segue a Jesus. O Evangelho é a implicação de deixarmos tudo que temos, tudo que somos, todo o nosso eu, para vivermos exclusivamente para o Senhor Jesus. Porque a palavra nos ensina: ame a Deus sobre todas as coisas. Amém? Quero orar com você e por você, encerrando assim a nossa meditação. E depois dessa meditação, nós vamos cantar mais uma vez a música Reina e declararmos para que o Senhor Jesus realmente reine sobre as nossas vidas, reine sobre a nossa casa, reine sobre a nossa família, reine sobre aquilo que pensamos, sobre aquilo que falamos, para que possamos realmente viver mais Evangelho. Amém? Não esqueça de fazer a sua inscrição, você que pode participar do culto, você que não é do grupo de risco, você que não tem nenhuma comorbidade, faça a sua inscrição, o link está aqui, o pessoal vai compartilhar de novo aqui com você o link, faça a sua inscrição, são inscrições limitadas. Você que é do grupo de risco, você que é mais idoso, converse com seus filhos, com sua família, para que eles estejam todos de acordo para que você possa vir. Relembrando, o ambiente está seguro para que a gente possa louvar e agradecer o nome do nosso Senhor. Venha de máscara, traga a sua garrafinha de água, e você que vai ficar em casa, prepare o ambiente, esteja junto com a gente às 18 horas também online, né? Semana que vem a gente volta com a escola dominical, o Edson, o Amauri, nós vamos ter uma aula introdutória, falando sobre a revista, compartilhe, nós vamos compartilhar com você pelo WhatsApp. Separe na sua agenda o dia 20, daqui 2 sábados, o dia 20, um dia importante para nós, como igreja, você que é membro, para que você possa passar aqui, fazer a sua votação, escolher os oficiais que vão te representar na igreja. E aí você vai receber o seu kitzinho de aniversário, um bolo, que as meninas aqui, a Diva está preparando para nós, um bolo para você. E a gente está preparando também uma surpresinha para ir junto com um bolo para você poder comemorar em casa com a sua família. Então, fique atento, participe, compartilhe, vamos juntos, mesmo que ainda separados, mesmo que ainda seguindo os protocolos, vamos gradualmente voltar às nossas atividades, voltar à nossa normalidade como igreja, relembrando sempre a importância de vivermos mais Evangelho através das nossas vidas. Amém? Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, nós te damos graças por este tempo. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra que nos relembra, te damos graças, ó Pai, pela Tua palavra que nos exorta, pela Tua palavra que nos enche, ó Pai, de
que nos incomoda, é verdade, mas que a gente possa sair daqui essa noite, iniciar uma nova semana, cheios de vitalidade, cheios de alegria que o Senhor nos traz, para vivenciarmos o Teu Evangelho através das nossas vidas. Para que a gente possa levar através das nossas palavras, das nossas ações, a boa notícia do Evangelho, a boa notícia da graça que traz esperança, a boa notícia da graça que não traz rivalidades, discussões, mas que traz unidade, amor e fortalecimento, empatia, independentemente, Senhor, das nossas opiniões, daquilo que nós vivemos, porque somos diferentes uns dos outros, mas o Teu amor, a Tua graça deve ser maior nas nossas vidas, principalmente através de nós enquanto cristãos e cristãs. Que possamos sim combater as injustiças, que possamos sim combater toda e qualquer corrupção, violência e maldade que temos visto, mas que o amor, a graça e a paz de Jesus seja o árbitro do nosso coração. Que o Senhor nos ensine a cada dia, que Teu Espírito Santo nos direcione e nos capacite a vivenciarmos mais Evangelho, a vivenciarmos a boa notícia, a deixarmos toda e qualquer coisa que ainda nos atrapalhe de vivermos mais Evangelho, e que possamos segui-lo de fato e de verdade diariamente nas nossas vidas. Pedimos a Tua bênção, ó Pai, sobre a vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, cada família aqui representada, Senhor, que o Senhor continue a derramar da Tua graça, do Teu amor, da Tua provisão, do Teu livramento, cuidando de todas as coisas, Pai. Cuida daqueles que estão acamados, daqueles que estão se recuperando de alguma cirurgia, se recuperando de alguma enfermidade. Que o Senhor coloque Tua mão santa, curadora e restauradora, Senhor, sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Pedimos em especial, ó Pai, por aqueles que estão acamados, vítimas da Covid-19. Nos lembramos aqui da esposa do pastor Elienos do Lago, ó Pai, a dona Esmeralda. Que o Senhor continue a abençoá-la, Senhor. Recebemos há pouco a boa notícia de que ela está melhorando e pedimos que o Senhor coloque Tua mão santa, continue direcionando os médicos, capacitando os médicos na instrumentalidade do Teu Espírito, para que ela possa ter a saúde restabelecida por completo para a honra e glória do Teu nome. E assim como todos aqueles, ó Pai, que estão enfermos, vítimas dessa doença, que o Senhor esteja colocando Tua mão sobre cada um deles, ó Pai. Esteja cuidando também das equipes médicas, dos motoristas de ambulância, daqueles que têm trabalhado na linha de frente nos hospitais, ó Pai. Cuide da vida deles também, em nome de Jesus. Obrigado, ó Pai, porque na Tua soberania, ó Pai, o Senhor usou a ciência, capacitou cientistas para chegarmos a essa vacina, ó Deus, e que nós, numa atitude de vivermos mais Evangelho e amor ao próximo, possamos nos esvaziar de toda e qualquer coisa que nos impeça, ó Deus, de praticar esse ato de amor, esse ato de cidadania, esse ato de sermos cristãos, ó Pai, de nos vacinarmos, para que a gente possa erradicar esse mal da face da terra, ó Deus. Que o Senhor nos use como igreja, que o Senhor nos use como pessoas, que o Senhor continue nos abençoando, ó Pai, em nome de Jesus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas, pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar como o Senhor tem feito apesar de nós. Pedimos a Tua graça, a Tua unção, a Tua direção sobre as nossas vidas. A partir de semana que vem vamos retornar às nossas atividades presenciais, ainda que dentro dos protocolos, ainda que cumprindo todas as necessidades que precisamos cumprir aqui, Senhor, para recebermos as pessoas com total segurança. Sabemos que ainda o momento inspira cuidados, sabemos que ainda a pandemia não acabou, mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, que ainda dentro dessas normalidades a voltar com segurança. Temos dado o nosso melhor e preparado um ambiente seguro, mas pedimos que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo em nome de Jesus. Que aqueles que são do grupo de risco possam ainda, ó Pai, ter paciência e aguardar o tempo certo, continuando em casa, acompanhando a celebração online, mas que aqueles que podem vir, ó Deus, que possam vir guardados por Ti. Use as nossas vidas, ó Pai, como igreja. Esteja, Senhor, nos reanimando, nos tirando, ó Deus,
da nossa comodidade para vivenciarmos o Teu Evangelho, onde estivermos e como estivermos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e obrigado ainda por tudo que o Senhor fará. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Recebeis a bênção e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo estejam com todos os irmãos e irmãs e com todo o povo de Deus sobre a face desta terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe você. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. O pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai. Vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito do Senhor. Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus.